Olá, amigos e visitantes, sejam bem-vindos. José Francisco, mais uma vez aqui no canal. E o vídeo de hoje, pessoal, é muito bacana. Hoje eu vou continuar falando sobre uma das placas, uma placa da Rossi, na verdade, que é essa aqui. É uma KXH30FS. Inclusive, o último vídeo que eu fiz foi sobre uma placa dessa, que inclusive está aqui, ou melhor, é essa aqui na verdade. É uma KXH30FS, né? Nessa placa aqui, eu mostrei como funciona esse componente aqui, ó. Esse cara aqui, o que que ele faz no circuito, como que ele funciona. Muita gente viu esse vídeo, mais de 2.000 pessoas viram esse vídeo, né? Bastante like, muitas pessoas assinaram o canal, né? Então eu fico grato a essas pessoas por terem assistido, muitos comentários, né? Que fizeram sobre ela, gostei bastante aí da repercussão que deu. E em função disso, né? Olha só, eu falei sobre esse componente. Então, em função dessa repercussão que deu, eu vou estar fazendo hoje um outro vídeo dessa placa aqui, ó, que também é uma KXH30, já até liguei nela aqui a rede elétrica e a ponta de prova. Essa também é uma KXH30 FS, porém, essa aqui, ela tem um pouquinho de diferença da outra, que essa aqui, na verdade, que é essa primeira que eu fiz o primeiro vídeo, ela tem aqui, para desligamento do fim de curso, ela tem um sensor Hall, que é esse componente aqui, né? Inclusive, futuramente eu vou fazer um vídeo falando desse cara aqui, como que ele funciona, né? E já essa aqui, essa não tem o sensor Hall. O fim de curso dessa é feito pelo sistema que aqui está, olha só. Acho que eu vou colocar assim, fica melhor para ver. Olha só. Aqui, ó, FF, né, que é o fechamento, o comum e o FA, que é a abertura. Então, essa aqui, esse fim de curso, ele é feito com head switch, né? A gente vai ligar aqui os fiozinhos, né, que vem lá dos dois head switch, e a hora que o ímã encosta, ele vai fazer o desligamento. O que que acontece com essa placa aqui? O que que o cliente me reclamou sobre ela? Inclusive, com relação ao diagrama esquemático que eu havia feito para a outra placa, essa aqui vai ser a mesma coisa, porque o problema que o cliente relatou, possivelmente, ele vai estar relativo aqui, ó, ao microcontrolador. Pode ser que tenha algum problema aqui no micro. Algum desses resistores aqui, ó, de 4 cassete, que aqui estão, ó, de 4 cassete, são os resistores que vão polarizar as bases dos transistores que vão acionar os relés, né, que estão a simbologia dos dois relés, para que o motor funcione, para que chegue a tensão aqui na saída e alimente o motor, né, para que ele gire, né. Então, o cliente me relatou o seguinte, ele me disse que ela gira só para um lado, para o outro ela não gira. Esse tipo de problema pode ser muita coisa numa placa, muita coisa faz isso, né? Mas pelo tipo de placa que como ela não é com sensor Hall, né? Eu presumo que ela vai ter um problema ou de resistor aberto, o próprio micro, eu já peguei muito que não sai o pulso aqui, né? Que vai lá para a base do transistor. Nesse caso seria o micro, então pode ser ele, pode ser o resistor, pode ser algum desses transistores, pode ser algum relé, pode ser um diodo, pode ser a tensão que chega aqui no relé, que é essa tensão aqui de 12 volts, né? Aliás, essa aqui eu creio que não, porque ele me falou que para um lado ele funciona, para o outro não. Então, já descarta aqui a possibilidade de ter problema com essa tensão, né?
Então, para você que é técnico, que instala motores, que conserta a placa, que tem um certo conhecimento de eletrônica, fique atento aí que eu vou falar desse problema. E se você gostar desse vídeo, já dá um like para ajudar o canal, isso contribui para que eu esteja aí postando mais vídeo. E se não é inscrito, se inscreva, marca o sininho para receber as notificações e eu já fico grato a você por isso. Então, sem mais delongas, vamos lá para a gente ver o que está acontecendo. O que acontece? Eu já liguei a rede elétrica aqui, já liguei a ponteira preta do multímetro, vou estar até colocando ele aqui, ó, para que a gente possa também estar monitorando aqui. Deixa eu ver como que eu acendo essa luz do bicho aqui. Ah, tá. Acendeu aqui o painel. Vamos ver o que de fato está acontecendo com esse cara. Bom, o que eu vou fazer a princípio? Eu vou trabalhar com a análise de tensão para mim descobrir o que de fato está acontecendo. Por que eu digo trabalhar com a análise de tensão? Pelo seguinte, pessoal, um problema dessa natureza, você pode, a princípio, você pode medir o relé, você pode medir o resistor, você pode medir o transistor. De repente, você até chega ao problema, mas eu não costumo usar esse método para descobrir problemas. Eu prefiro, acho que eu vou baixar aqui para ver se dá foco aqui nos dois. Exatamente, acho que assim fica melhor, né? Eu consigo focar nos dois e eu vou mostrar no diagrama esquemático, onde eu vou estar mexendo aí. Bem, pessoal, aqui eu vou fazer o seguinte, vamos lá. Com o diagrama esquemático em mãos, para facilitar, em função aqui dos componentes serem muito pequenos, né, e a dificuldade que a gente vai ter aqui, aliás, eu vou até virar essa placa contrário aqui, porque eu acho que vai facilitar aqui, para que eu possa estar medindo aqui e mostrando no diagrama esquemático, né, o que de fato vai ser analisado. Então, vamos lá. Olhando aqui o esquema, aquela engenharia reversa que eu fiz, né, o que eu vou fazer a princípio? A princípio, eu vou medir aqui, ó, nesses dois pontos, a tensão de 12 volts, aqui e aqui. Por quê? O cliente me disse que o motor gira para um lado e para o outro ele não gira. Ou seja, a lógica é que um desses relés não está funcionando. Pode ser o relé? Pode. Mas antes, eu vou medir aqui, ó, as tensões que estão chegando na bobina para me ver o que está acontecendo. Se tiver chegando a tensão, nos dois, num com certeza vai estar chegando, porque está funcionando, né? Aí, na sequência, eu não vou nem medir as bobinas do relé. Pode ser a bobina aberta? Pode. Mas eu não vou usar a escala ômica para medir aqui a bobina. Se eu medir aqui, ó, e tiver tensão e ele girar para um lado, e seja esse relé que esteja sendo ativado, então esse relé eu já descarto a possibilidade dele ter problema. O que eu vou fazer? Vou dar um comando novamente com o controle remoto, vou medir aqui para ver se tem a tensão, e na sequência eu vou medir do lado de cá. Se tiver a tensão, obviamente essa bobina do relé não está aberta. Então eu não preciso usar a escala ômica. E automaticamente essa tensão ela vai chegar aqui no coletor do transistor. Chegando aqui, a hora que eu der o comando, se esse transistor funciona, essa tensão aqui, ela vai ao terra, olha só, ela sai aqui, ó, e vem exatamente ao terra, né? Então, o que acontece? Vamos lá. Primeiro, eu vou começar por aqui. Aqui está o micro. Eu já sei que nesse pino tem que sair uma tensão de 5 volts do micro, passa pelo resistor e vai lá na base do transistor. Com isso, vai funcionar um dos relés fazendo o motor girar para um lado.
Quando eu desligar e der outro comando, vai sair 5 volts aqui, passar pelo resistor e vai chegar na base desse transistor. Lembrando que, se esse transistor aqui aterrar, fechar entre coletor e emissor, na base eu tenho que ter uma tensão de 0,7 acima da tensão de emissor. Agora, se o emissor está aterrado, obviamente eu vou ter 0,7 na base. Ou seja, eu tenho que ter desse lado do resistor 5 volts e desse lado eu tenho que ter 0,7. Então, vamos lá para a gente ver o que é que vai acontecer. Aqui, pessoal, eu já quero fazer um complemento aqui na engenharia reversa que eu havia feito. E como o objetivo do vídeo anterior não era esse circuito, eu acabei não me atentando para que aqui, ó, que é o emissor dos transistores, dos 2 transistores, tem um aterramento, ele vai ao terra, né? Mas vamos lá. Vou fazer o seguinte, primeiro eu vou dar um comando, vou estar medindo aqui e aqui, para mim ver onde é que tem tensão no microcontrolador, nesse resistor. Na verdade eu vou medir em cima do resistor, que fica mais fácil, né? Para que a gente entenda. Então vamos lá. Vou ligar ela na tomada, vou ligar a placa na tomada e vamos ver se realmente tem tensão ou não. Primeiro eu vou dar um comando. Vou dar um comando aqui, vou virar ela para cima. Vamos ver se vai ativar também, né? Olha só. Ó, ativou, estão vendo lá que o LED pisca? Ó, e o relé bate. Ó. Acho que deu para ouvir aí o barulho do relé, mas deu para ver lá o LED piscando, né? E eu percebo que, de fato, tem um dos relés está sendo acionado, porque a gente escuta o barulho dele fechando o contato, né? Então, o que eu vou fazer agora? Vou medir aqui, ó, aqui estão os 2 resistores, esse e esse, são os 2 que saem do terminal do microcontrolador, passam pelos resistores, um deles vem na base desse transistor e o outro vem nessa outra base. Então, eu vou medir primeiro aqui no CI, direto no resistor, né, porque fica mais fácil, porque o terminal do CI é muito próximo, para a gente ver se vai ter tensão ou não. Vou medir primeiro nesse aqui. Olha só, pessoal, eu tenho 5 volts nesse cara aqui. 5 volts de um lado do resistor. Do outro lado do resistor, vamos ver que tensão que eu tenho. Olha só, eu tenho 0,7. Então, esse 0,7 volts, ele tem que ir lá na base do transistor. Vou medir aqui para ver. Olha só, 0,7. Significa dizer, olhando o esquema aqui agora, olha só, vamos lá. O que eu tenho aqui? O que eu já diagnostiquei? Olha só, se eu tenho 5 volts aqui, ó, passa pelo resistor, do outro lado eu tenho 0,7, e esse 0,7 ele chega aqui na base desse transistor, significa dizer que esse transistor está fechado entre coletor e emissor, porque eu tenho uma diferença de tensão de 0,7 entre o emissor e a base. E nesse caso, o transistor conduz. Ele conduzindo, olha só o que vai acontecer. Olha o coletor dele aqui, ó. A gente vai seguir ele, ó. Ele vem no terminal aqui do relé, ele vem na bobina do relé. Então, os 12 volts que está chegando aqui, vai passar pelo relé, esse lado seria o positivo, e o outro lado do relé, ele vai ao terra através do transistor. E aí, nesse caso, o relé vai fechar e o motor vai girar para um lado. Então, eu já, com esse teste, eu já concluo
que é esse relé que está funcionando. Esse aqui vai estar parado. Vamos analisar na placa qual seria esse relé, só para a gente já ir eliminando de fato os caminhos. Deixa eu ver aqui qual seria esse relé. Se o transistor é esse aqui está a base, aqui está o emissor, o coletor é o do centro, ele está passando por baixo aqui. Deixa eu ver aonde está o relé. O relé está aqui. Aqui são os terminais do relé. Como esses dois aqui, eles são comuns, então aqui eu vou ter a tensão de 12 volts. E o lado de baixo, que é esse terminal, seria o terminal que vai lá no coletor. Então vamos analisar agora no diagrama esquemático como que funciona. Olha só, aqueles dois terminais que estão juntos, onde eu vou eu vou ter os 12 volts, são esses dois aqui, ó. Os dois terminais do relé. A bobina de um relé e a bobina de outro relé. Então aqui eu tenho 12 volts. O outro lado é o lado que vai no coletor do transistor, que é exatamente esse aqui, ó. O coletor do transistor, ó, ele vem uma trilha, aqui ó, passa, vai no terminal do diodo e vem aqui, ó, e vem na bobina do relé. Então é esse relé aqui que está ok. Esse aqui está ok. Vou até colocar aqui nele para que fique marcado e a gente já elimina caminhos, né? Então esse relé aqui, ó, ele está aqui. Olha só, esse relé aqui está ok. O relé de cima é esse aqui, ó, que está os dois terminais, né? Aqui é o centro, onde entra o 220, e aqui são os dois terminais da bobina. Aqui eu vou ter 12 volts, porque esse de baixo está funcionando, e o outro lado da bobina, ela vai lá no coletor do transistor. E a base do transistor vem aqui, ó, passa por aqui, chega nesse resistor aqui, ó, desse lado. Então, eu tenho que ter 5 volts desse lado e 0,7 desse outro, quando o transistor estiver funcionando. Então, vamos lá, vamos medir aqui para ver se a gente tem realmente essa tensão ou não. E seguir aí para que a gente possa descobrir qual é o problema desse cara, né? Então vamos lá. Bom, como eu já sei que o outro lado está funcionando, então já vou trabalhar desse lado aqui. Eu estou com 0 volts, eu vou dar um comando com o controle, vou dar um comando aqui para ver o que é que vai acontecer. Não aconteceu nada, vamos ver se está do outro lado. Olha só, vai estar ativado do outro lado, porque eu estou com 5 volts na saída do outro resistor. Então vamos para o resistor de cá. Vou dar um comando novamente, ó, cortou, deixa eu ver se cortou de cá. Olha só, cortou, agora vamos ver de cá. Vou dar outro comando, olha só. O relé não bateu, mas chegou os 5 volts, está saindo do microcontrolador. Vamos ver se tem do outro lado do resistor. Vamos analisar aqui. 0 volts. 0 volts do outro lado. E agora vem a questão. 0 volts do outro lado, passando pelo resistor, será que o resistor está aberto? Bem, pessoal, há essa possibilidade? Há. Mas há outras possibilidades. Antes disso, eu quero inclusive fazer aqui uma outra análise. Que análise que eu vou fazer? Olha só, aqui, ó. Engraçado, aqui, para aí. Olha só, pessoal, aqui, onde entra a tensão na bobina do relé, a tensão que entra nos dois relés,
Esses 12 volts aqui, ó, que entra na bobina dos dois relés, eu tenho. Desse lado, certamente eu vou ter também, porque é o relé que está funcionando. Agora, desse lado, eu não posso ter, porque se eu não tiver, significa dizer que o transistor está funcionando. Se eu tiver tensão aqui, significa dizer que a bobina não está aberta. É exatamente isso que eu vou fazer, olha só. De um lado da bobina, vamos ver do outro. Vamos ver primeiro no de baixo que está funcionando, para a gente ver. Olha só, eu tenho os 12 volts, significa que a bobina não está aberta e não está funcionando esse lado porque o comando ele está para o relé de cima. Então vamos no de cima. Olha só. Eu tenho os 12 volts do outro lado da bobina. Então isso já me mostra que esse relé ele não está com a bobina aberta. Esse cara aqui, ó, ele não está com a bobina aberta, porque eu tenho tensão de cá e eu tenho tensão de cá. Como eu dei o comando e desse lado eu tenho 5 volts, desse lado eu tenho 0, pode ser várias coisas que fazem isso aqui. Bom, primeiro o microcontrolador, eu já sei que ele está funcionando, porque eu tenho 5 volts aqui. Se eu não tivesse esses 5 volts, aí sim poderia ser o micro. Mas como eu tenho, eu já eliminei o micro. Eu não tenho tensão do outro lado, eu não tenho tensão nenhuma. O que pode ser? Pode ser o resistor aberto? Pode ser o resistor aberto. Pode ser um curto entre base e emissor do transistor? Também pode. Por que que pode? Porque se eu tenho tensão desse lado, esse lado eu não tenho. Se tiver um curto entre base e emissor, olha só, esse lado ele vai direto ao terra. E obviamente eu não vou ter tensão aqui, eu vou ter a tensão em cima do resistor. Pode ser um curto sim, aqui no transistor. Pode ser o resistor aberto. Há essas duas possibilidades. Então, como que a gente vai fazer para identificar esse problema sem ter que medir o resistor na escala ômica? E para isso eu vou estar, inclusive, aqui mostrando, olha só. Inclusive, olha só, escala ômica, aí está, né? Isso aqui é um multímetro analógico. A gente poderia já pegar, utilizando a escala ômica, e já medir o resistor. A gente podia simplesmente medir esse resistor aqui na escala ômica. Mas eu não costumo fazer isso. Eu detecto o problema medindo a queda de tensão sobre os componentes. É muito mais fácil, muito mais rápido e muito mais eficiente, porque a gente vai atacar exatamente o componente que está com defeito. Então, o que acontece? Como que eu faço agora para mim detectar se o resistor está aberto ou se o transistor está em curto entre base e emissor, sem eu ter que tirar o componente? Outro teste que eu poderia fazer também, utilizando a escala ômica, seria esse aqui, ó. Seria testando entre base e emissor do transistor. Se eu encontrar um curto aqui, eu já sei que o problema seria o transistor. Como também, se eu medir o resistor e achar ele aberto, então seria a lógica de ter tensão de cá e não ter tensão de cá. Ou o transistor em curto, a mesma coisa, eu não iria ter tensão aqui. Como que eu faço isso? Bom, muito simples, pessoal. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a ponta de prova preta, vou colocar ela desse lado do resistor e a ponta vermelha eu vou colocar de cá. Se eu encontrar 5 volts aqui, ó, que é a tensão que está aqui, significa dizer que esse lado aqui, ó, está aterrado, está passando pelo transistor e está indo ao terra. Então, nesse caso, o transistor vai estar em curto entre base e emissor. Agora, se eu medir entre esse ponto e esse e não encontrar tensão nenhuma,
significa dizer que esse transistor aqui, ó, estaria aberto entre base e emissor. Mas essa possibilidade eu já posso descartar desse cara estar aberto, porque se esse tiver bom e esse tiver aberto, obviamente eu vou encontrar o mesmo 5 volts que eu tenho aqui, eu vou encontrar ele aqui. Então, essa possibilidade eu já posso descartar. Então, vamos lá. Vou tirar aqui a ponta de prova preta, vou colocar ela aqui e vou colocar a vermelha aqui. Se eu encontrar 5 volts, esse cara está aberto. Esse cara está em curto, melhor dizendo, entre base e emissor, né? E aí, conclusão. Eu encontrando essa tensão, eu já concluo que, além do curto que eu tenho aqui, eu já concluo que esse cara aqui não está aberto. Por quê? Deixa eu ver como que seria. Então, é isso mesmo. Se ponta vermelha aqui, ponta preta aqui, encontrei 5 volts, está em curto entre base e emissor, porque está indo ao terra. Se eu não encontrar tensão nenhuma, significa dizer que é esse cara aqui, ó, que vai estar aberto. Com certeza. Então, vamos lá. Vou tirar aqui a ponta preta. Não vou nem desligar ela, porque se eu desligar, eu preciso dar outro comando, né? Então, já vou fazer direto aqui. Tirei aqui, vamos medir aqui para a gente ver o que de fato vai ter de tensão. Vamos lá. Vamos lá, olha só. Coloquei aqui, vou colocar aqui de um lado do resistor, seria saindo lá do CI, e o outro lado eu vou colocar direto lá na base do transistor, para a gente ver se vai ter tensão lá ou não. Parece que não tem tensão. Não, acho que eu estou colocando errado, deixa eu ver aqui, esse resistor, é esse cara aqui. É esse resistor aqui mesmo. Eu acho que ela desligou, porque não tá. Deixa eu ver se ela desligou mesmo. Foi pro outro lado. Vamos lá novamente. Deixa eu medir novamente. Acho que ela havia desligado aqui. Então vamos lá. Primeiro eu vou dar um comando. Bater o relé. Deixa eu ver se vai ter no relé de cá. Se vai ter tensão. Esse aqui segue aqui e vai no primeiro ali. Deixa eu ver se tem tensão aqui no primeiro. Esse emissor aqui, ele é terra. Vamos ver. Ó, de cá eu tenho 5. Então o de cá que está funcionando. Vamos para o outro. Desligou. Agora eu vou dar outro comando. Não bateu. Vamos ver se tem em cima do resistor. Olha só, pessoal. Em cima do resistor tem 5 volts. Se em cima do resistor tem 5 volts, nessa condição, olha só o que está acontecendo. Aqui, ó, ponta vermelha e ponta preta do lado de cá. Eu tenho 5 volts sobre esse cara. Então, prova que ele não está aberto. E que aqui, ó, segue o caminho, chega na base, sai do outro lado, passa por ele e vai ao terra. Então, prova que há um curto entre base e emissor. Exatamente o transistor em curto. Então, percebe-se que é possível identificar o componente, que tipo de problema ele tem,
sem a gente retirar, apenas medindo as quedas de tensões sobre ele. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou trocar esse transistor e na sequência eu vou ligar para a gente ver o que vai acontecer, né? Eu não vou gravar trocando porque para não comprimir muito o vídeo, mas já eu volto. Pessoal, eu confesso que achar o problema é mais fácil do que de repente resolver, porque olha só, transistor muito pequenininho, dá muito trabalho para a gente soldar o bicho, mas vamos lá, né? Soldei aqui base emissor, inclusive o outro é tão pequeno que sumiu. Ao tirar, o bichinho escapole e vai longe. Vou colocar mais uma soldinha aqui do lado de cá. E vamos testar para a gente ver se vai funcionar. Lembrando que se você gosta desse tipo de conteúdo, não é inscrito no canal, se inscreva. Pessoal, dá um like aí para ajudar o canal. Isso contribui para que eu possa estar sempre postando vídeo aí, né? Dessa natureza, para estar ajudando os colegas aí que trabalham nesse segmento, né? Vamos lá? Vou colocar aqui agora. Vamos ver se vai funcionar, né? Agora, já que eu tirei aqui, eu vou colocar já no terra aqui, porque aí facilita para colocar o terra aqui que já fica pronto. Vamos lá. Aqui está. Ok, está soldado. Beleza. Vou colocar o teste aqui, vamos ver se ele vai chavear para os dois lados, né? Bom, deixa eu ver aqui no primeiro resistor, que é esse aqui. Vamos ver se vai dar o comando aqui, vamos ver se vai. Olha só, 5 volts lá. Na base do transistor, que é esse aqui, tem que ter 0,7. Tá lá, o 0,7 volts, ok? Agora vamos vai o outro lado, ó. Desliguei. Agora nesse comando, o relé já tem que bater. Vamos lá. Olha lá, bateu o relé. Vamos ver se tem 5 de cá. Olha aí, ó. 5 volts de cá, 499. Vamos ver do outro lado. Vou medir direto na base do transistor. Tem que ter 0,7. Olha aí, 0,7 volts. Então, o relé, nesse caso, ele agora sim, agora ele gatilhou. Por quê? Vejam, no caso, é esse relé aqui, ó. Esse cara aqui que não está funcionando, não estava funcionando, melhor dizendo, né? Então, se eu tenho a tensão aqui, desse lado do relé, que a gente mediu, passa pela bobina, do outro lado, vai lá no coletor do transistor. Ela fica parada aqui. Quando chega o comando do controle remoto, vai sair uma tensão daqui, do microcontrolador, uma tensão de 5 volts, passar pelo resistor, chega na base do transistor. Vai gatilhar esse transistor. Ele vai fechar entre coletor e emissor. Portanto, olha só, 12 volts desse lado, o outro lado da bobina vem, ó, passa pelo transistor, sai no emissor, chega ao terra. Aí o relé, obviamente, vai funcionar e vai mandar tensão para um dos enrolamentos do motor e vai funcionar. Simples assim. Vejam, pessoal, que é um problema que é recorrente. Isso aqui acontece bastante para quem instala portão automático, para quem faz manutenção. Isso aqui é um problema muito comum. Eu sempre tenho esse tipo de problemas aqui na bancada e, obviamente, eu costumo resolver com muita facilidade, aplicando esse método aí de não utilizar a escala ômica, apenas medindo as quedas de tensões
nos componentes, né? Eu chego à solução do problema com bastante facilidade. Então, se você está no canal pela primeira vez, não é inscrito, se inscreva, marque o sininho para receber as notificações. Se gostou do vídeo, dá um like para ajudar o canal e contribuir para que eu possa estar postando mais vídeos dessa natureza. Por enquanto é só, um abraço e até a próxima.